Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Celebremos nesta terça-feira, dia 2 de agosto, em comunhão com toda a Igreja, o 18ª Semana do Tempo Comum. E o Evangelho de nossa meditação está em Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 36. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já ia longe da terra. Era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre a água. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. Começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediram que pudessem ao menos tocar a barra da sua veste. Todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, nesta terça-feira, fortalecidos na fé e na Eucaristia do último domingo, nós tenhamos alguns sinais que Jesus nos dá neste Evangelho. O primeiro sinal que Jesus nos dá é que ele sacia a fome. Somente Jesus sacia a fome de mais de 5 homens, com 5 pães e 2 peixes. Ele tem o poder porque Jesus verdadeiramente é o nosso Deus, verdadeiramente é o Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, como os discípulos vai nos dizer. Saciar a fome. Primeiro Jesus nos alimenta, a nossa carne, nos alimenta primeiro, para que nós possamos seguir o nosso trabalho e o nosso caminho de discípulo e missionário do Senhor. Segundo ponto importante, que após saciarmos da carne, também Jesus nos mostra um ponto importante aonde nós devemos saciar o nosso espírito através das nossas orações, nos fortalecer espiritualmente através das orações. Saciados, não só de pão, mas também saciar o nosso espírito através das orações, fortalecido nas orações. Veja que um ponto importante, logo que os discípulos começam a caminhar, o vento é o contrário. Por isso que Jesus sacia-nos o nosso espiritual, Jesus também sacia-nos,
a nossa fome, o nosso carnal, né? Para que nós possamos, nos ventos contrários, estar saciado e fortalecido nele. Veja que quantas e quantas vezes nós também passamos por essa dificuldade, seja o vento contrário, né, da nossa vida, do nosso dia a dia, seja esse vento talvez uma doença, talvez a falta de emprego, talvez também seja a nossa ansiedade, né, no nosso caminhar do nosso dia a dia, né? Também nós temos que estar fortalecidos. Jesus nos vai dando sinais para que nós fortalecemos para a caminhada junto dele. Outro ponto importante que Jesus vem nos dizer, às vezes no nosso medo, às vezes no nosso caminhar, na nossa fraqueza, né? Logo, com os ventos contrários, a quem nós devemos nos recorrer? Logicamente que devemos recorrer a Jesus. Veja que quando o discípulo responde a Jesus, né, eles ficam com medo. O nosso humano nos traz o medo. O nosso novo, né, um novo amanhã, muitas vezes nos dá um medo. E assim, né, nós gritamos por socorro. Mas logo vem o socorro de Jesus. Jesus, ele vem logo nos prestar este socorro. E quando Pedro, né, fica com medo, gritando por socorro, pede para que ele, né, caminhe junto dele. Ao caminhar junto de Pedro, se nós olharmos bem, né, o evangelho de hoje, Pedro consegue caminhar sobre as águas. Quantas e quantas vezes nós também damos os nossos primeiros passos na fé, nos fortalecidos na fé, mas muitas vezes, no decorrer do tempo, no decorrer da nossa caminhada, né, nos enfraquecemos e precisamos das mãos de Jesus. Somente Jesus com suas mãos, somente Jesus nos fortalece. Jesus diretamente está ali, né, para nos agarrar, para caminhar conosco, para caminhar junto conosco em meio às nossas dificuldades, quando o vento estiver ao contrário, quando as dificuldades surgirem na nossa caminhada, certamente Jesus está ali para nos segurar, para nos fortalecer, para que nós possamos dar acesso a Jesus. E quando nós damos acesso a Jesus, quando nós abrimos o nosso coração para Jesus, nos fortalecemos e caminhamos sempre em busca do nosso melhor. Outros sinais que nós temos que nos dá, que Jesus nos mostra, ao chegar em Genezaré, ao chegar no nosso ponto, ao chegar talvez na nossa empresa onde nós trabalhamos, ao chegar na escola onde que nós estamos, na nossa comunidade que nós participamos, ao encontrarmos com aqueles mais necessitados, logo eles reconhecem Jesus. E quantas vezes nós também temos que ser Jesus para o outro. Jesus para aqueles que mais necessitamos, que necessita. É isso que Jesus vem falar para nós no Evangelho de hoje. Travessia deste mar revolto, travessia que muitas vezes nos enfraquece, travessia essa que muitas vezes os ventos são ao contrário, mas quando estamos agarrados a Jesus, quando estamos alicerçados em Jesus, nós somos fortes. E assim podemos levar Jesus àqueles que nos encontram. Levamos Jesus àqueles que estão excluídos. Levemos Jesus àqueles que mais necessitam. Por isso que o Evangelho vai dizer, ao descer da barca, reconheceram que ali estava Jesus. E reconhecendo Jesus, muitas vezes são curados. Reconhecer em nós o Jesus que está em nós. Esse Jesus que nós comungamos, que nós partilhamos diretamente nas missas e as nossas celebrações. Querido irmão, querida irmã, que nessa terça-feira nós possamos caminhar com esse Jesus, fazer esta caminhada. E ao encontrarmos no nosso trabalho, na nossa comunidade, aqueles que estão lá, possa também reconhecer em nós esse mesmo Jesus que aquele povo de Genezaré encontrou. Aquele povo que caminhava
procurando talvez um milagre, talvez procurando fraco na fé, que nós possamos levar esse Jesus, fortalecê-los na fé, quando nós caminhamos alicerçado no poder e na graça de Deus. Querido irmão, querida irmã, que nessa terça-feira, seja no nosso trabalho, seja na nossa comunidade, seja até mesmo na nossa família, nós possamos levar este Jesus, que nós possamos levar Jesus e fortalecer a cada um aqueles que nos encontrar. Uma ótima e abençoada terça-feira, que esta semana seja glorificada em nome do Senhor, que nós possamos levar cada vez mais este Jesus, que aquele povo lá de Genezaré encontrou, se fortaleceu, porque nós cada domingo nós somos fortalecidos no amor e na graça de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estaremos sempre reunidos e unidos, em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.